Você já se perguntou se o Espírito Santo está tentando chamar sua atenção? Quero lhe dar 4 sinais de que o Espírito Santo está tentando falar com você. Na verdade, ele pode estar tentando lhe dizer algo neste exato momento. Não é que sejamos necessariamente abandonados pelo Espírito Santo, e não é que o Espírito Santo pare de falar, mas sim que nos tornamos tão distraídos, tão autocentrados, tão imersos nesta vida, que muitas vezes ignoramos a voz do precioso Espírito Santo. Então, quero mostrar a você, a partir das Escrituras, diferentes maneiras pelas quais o Espírito Santo tentará chamar sua atenção. Talvez ele esteja tentando falar com você nesta temporada e talvez você esteja perdendo uma palavra dele. Então ouça com fé, ouça com um coração aberto e comente agora: estou ouvindo. Escreva essas 2 palavras simples, estou ouvindo, e que isso seja uma oração pública de rendição. Não sei sobre você, mas eu não quero perder nada que o Espírito Santo esteja me comunicando. Quero ser atento à voz do precioso Espírito Santo, para que mesmo quando ele sussurrar, eu possa ouvi-lo com confiança e clareza. Não é que o Espírito Santo não esteja sendo claro, é que nós não estamos sendo conscientes. Deus pode alcançar qualquer pessoa que ele quiser a qualquer momento, pois ele é soberano. Mas conforme observamos ao longo das Escrituras, vemos que, de modo geral, o Espírito Santo tentará capturar a atenção de um indivíduo, especialmente do crente, por meio dessas várias maneiras que vou compartilhar. À medida que nos rendemos à voz do Espírito Santo, à medida que começamos a ceder, à medida que nos tornamos mais atentos ao que ele está falando, podemos reconhecer aqueles avisos, aquelas instruções, aqueles pontos de orientação. Mas então, há aquelas temporadas em que nos tornamos tão distraídos por esta vida, tão preocupados com o que está acontecendo ao nosso redor, que o Espírito Santo terá que usar certos métodos para alcançá-lo. Novamente, Deus é soberano e quero enfatizar isso. Ele poderia, a qualquer momento, causar uma visão, poderia, a qualquer momento, causar um sonho, poderia falar com uma voz audível. Sim, ele pode fazer todas essas coisas, mas também quero que você observe essas outras maneiras bíblicas pelas quais ele geralmente fala ou tenta chamar sua atenção. Vamos começar. Primeiro, o Espírito Santo não muda de ideia. A primeira maneira pela qual o Espírito Santo tentará chamar sua atenção é a consistência. Muitas vezes, o Espírito Santo falará algo e, em seguida, ignoramos o que o Espírito Santo falou, na esperança de que ele mude de ideia. Miqueias 2:7 diz: Ó tu, que te chamas a casa de Jacó, está cansado o Espírito do Senhor, ou são estas as suas obras? Não fazem as minhas palavras bem ao que anda retamente? Aqui vemos essa primeira pergunta sendo feita. É uma pergunta retórica, ou seja, está perguntando: o Espírito Santo muda de ideia? Deus pode ser persuadido a fazer do seu jeito? Você pode negociar com Deus? Pode barganhar com Deus e fazer com que ele mude de direção? Não, meu irmão. Quando o Espírito Santo fala com você, ele fala uma palavra a partir de sua onisciência, fala uma palavra a partir daquela perfeita sabedoria divina, de modo que, quando ele fala, é uma instrução na qual você pode confiar. Por que tentaríamos fazer com que ele mudasse isso? Não sei. Reconheça, por favor, que quando o Espírito Santo fala, ele fala para o seu bem, em última análise. Isso não significa que ele fará as coisas exatamente como você quer que sejam feitas. Não significa que ele não nos desafiará ou até mesmo falará coisas que nos incomodem ou mudem nossos planos ou até mesmo tragam tristeza e sofrimento. Porque às vezes o sacrifício traz sofrimento. Mas do outro lado daquele sacrifício, do outro lado daquele passo de fé, do outro lado daquele passo de obediência, está a recompensa de ter ouvido a voz de Deus.
C.S. Lewis nos lembra que há coisas muito melhores adiante do que qualquer coisa que deixamos para trás. Mesmo que o momento presente pareça assustador, o Espírito Santo não muda de ideia. O Espírito Santo falará: por favor, ouça-me agora. O Espírito Santo falará e em seguida não falará novamente até que você tenha obedecido ao que ele já falou. Não estou dizendo que ele parará de tentar colocá-lo no caminho certo, porque graças a Deus o Espírito Santo é mais paciente do que somos teimosos, mais fiel do que somos pecadores. Então, não estou dizendo que o Espírito Santo o abandona e diz: bem, esqueça, falei com eles uma vez, eles não obedeceram, então agora vou seguir em frente. Não. É claro que o Espírito Santo trabalhará com você e fará o que puder. Ele não vai simplesmente deixá-lo sozinho. Ele vai fazer o que puder para chamar sua atenção. O que quero dizer é que o Espírito Santo não mudará sua instrução. Às vezes, o Espírito Santo falará conosco com clareza e, em seguida, ignoramos isso e esperamos que não tenha sido ele. Esperamos que talvez tenham sido nossas emoções, ou talvez apenas nosso pensamento, ou talvez não precisemos realmente fazer isso, ou talvez Deus tenha mudado de ideia e agora podemos fazer do nosso jeito. Mas nunca funciona bem assim. Quando o Espírito Santo fala uma instrução, você não pode barganhar com ele, não pode negociar, não pode fazer com que ele mude de ideia. É por isso que a consistência é um dos sinais de que o Espírito Santo está tentando chamar sua atenção. Em outras palavras, aquela mensagem é consistente, há aquela fala ao seu espírito que você sabe que vem do Espírito Santo. Não está na mente consciente, não está nem na mente subconsciente, não está nas emoções, mas no fundo do seu espírito, você sabe que o Espírito Santo lhe deu uma instrução. Você encontrará essa instrução, permanecerá com você de forma consistente, mesmo quando passar por várias temporadas diferentes, mesmo quando permitir que muito tempo passe entre quando Deus fala e quando você vai ouvir novamente. É por isso que muitos crentes lutam com a oração. Porque sabem que, no momento em que voltam à sala de oração, ouvirão a mesma instrução. Então, querendo evitar o que sabem que Deus lhes dirá, evitam a oração, mantêm-na superficial, orando por seus entes queridos, orando por bênçãos, orando por avanços, orando por talvez uma direção geral ou favor em certas áreas de suas vidas, mas nunca permitirão a si mesmos ir totalmente àquele lugar de rendição. Evitam as coisas mais profundas da oração simplesmente porque sabem que é aí que o Espírito Santo está lidando com eles. Então, evitam as Escrituras, evitam a igreja, evitam a oração, ou quando ouvem um sermão, tentam negociar em seus corações e mentes. Bem, talvez Deus não esteja falando por meio daquele pregador, talvez seja apenas minha emoção, talvez seja apenas isso ou aquilo, talvez seja apenas a maneira como estou percebendo. Então, evitam as coisas mais profundas de Deus, porque sabem o que Deus exige deles. Sabem que logo após aquela profundidade de oração está aquela instrução esperando por eles onde a deixaram pela última vez. Ele não vai simplesmente deixá-lo sozinho. Ele vai fazer o que puder para chamar sua atenção. O que quero dizer é que o Espírito Santo não mudará sua instrução. Às vezes, o Espírito Santo falará conosco com clareza e, em seguida, ignoramos isso e esperamos que não tenha sido ele. Esperamos que talvez tenham sido nossas emoções, ou talvez apenas nosso pensamento, ou talvez não precisemos realmente fazer isso, ou talvez Deus tenha mudado de ideia e agora podemos fazer do nosso jeito. Mas nunca funciona bem assim. Quando o Espírito Santo fala uma instrução, você não pode barganhar com ele, não pode negociar, não pode fazer com que ele mude de ideia.
É por isso que a consistência é um dos sinais de que o Espírito Santo está tentando chamar sua atenção. Em outras palavras, aquela mensagem é consistente, há aquela fala ao seu espírito que você sabe que vem do Espírito Santo. Não está na mente consciente, não está nem na mente subconsciente, não está nas emoções, mas no fundo do seu espírito, você sabe que o Espírito Santo lhe deu uma instrução. Você encontrará essa instrução, permanecerá com você de forma consistente, mesmo quando passar por várias temporadas diferentes, mesmo quando permitir que muito tempo passe entre quando Deus fala e quando você vai ouvir novamente. É por isso que muitos crentes lutam com a oração, porque sabem que, no momento em que voltam à sala de oração, ouvirão a mesma instrução. Então, querendo evitar o que sabem que Deus lhes dirá, evitam a oração, mantêm-na superficial, orando por seus entes queridos, orando por bênçãos, orando por avanços, orando por talvez uma direção geral ou favor em certas áreas de suas vidas, mas nunca permitirão a si mesmos ir totalmente àquele lugar de rendição. Evitam as coisas mais profundas da oração simplesmente porque sabem que é aí que o Espírito Santo está lidando com eles. Então, evitam as Escrituras, evitam a igreja, evitam a oração, ou quando ouvem um sermão, tentam negociar em seus corações e mentes. Bem, talvez Deus não esteja falando por meio daquele pregador, talvez seja apenas minha emoção, talvez seja apenas isso ou aquilo, talvez seja apenas a maneira como estou percebendo. Então, evitam as coisas mais profundas de Deus, porque sabem o que Deus exige deles. Sabem que logo após aquela profundidade de oração está aquela instrução esperando por eles, onde a deixaram pela última vez. Alguns crentes entram na sala de oração, recebem uma revelação sobre suas vidas de Deus, recebem aquela instrução e, em seguida, ofendidos por aquela instrução ou incomodados por aquela instrução, deixam a sala de oração esperando que da próxima vez que voltarem, aquela instrução não esteja mais lá esperando por eles. Mas desta vez, talvez seja diferente, ou talvez Deus veja o que desejo, ou talvez Deus raciocine comigo, ou talvez Deus mude de ideia. Meu amigo, Deus não muda de ideia. Está cansado o Espírito do Senhor? Você pode persuadir o Espírito Santo a mudar sua instrução para você? A resposta é não. O Espírito Santo ama você demais para mudar a instrução que ele lhe deu. C.S. Lewis captura isso perfeitamente quando diz: não estamos necessariamente duvidando de que Deus fará o melhor para nós. Estamos nos perguntando o quão doloroso o melhor se revelará. Obedecer à instrução do Espírito Santo é muitas vezes desconfortável, mas é sempre para o nosso maior bem. Então, temos que reconhecer que essa consistência na fala do Espírito Santo, essa consistência dessa instrução, é um sinal de que o Espírito Santo está tentando chamar sua atenção. Vou equilibrar isso, especialmente para aqueles que lutam com o que chamo de toque religioso. Talvez você esteja se preparando para o dia e pense: Deus quer que eu use uma camisa vermelha. Não, Deus quer que eu use uma camisa azul. E agora você está dividido sob o poder do legalismo, perguntando-se se, usando a camisa errada, Deus o julgará. Ou talvez você receba uma instrução aleatória como: saia do carro, pare o carro, saia e fique naquela esquina e acene com as mãos para frente e para trás. Às vezes, as pessoas têm pensamentos intrusivos que confundem com a voz do Espírito Santo e, em seguida, pensam que a condenação é a convicção do Espírito Santo. Nem sempre é esse o caso. Lembre-se de que uma mensagem clara e consistente do Espírito Santo sempre estará alinhada com a palavra e nunca virá com acusação. Deixe-me dizer isso novamente. Aquela instrução clara e consistente do Espírito Santo sempre estará alinhada com a palavra e nunca virá com acusação. Por quê? Porque o diabo
é o acusador. Qual é a diferença entre convicção e condenação? Bem, a condenação diz que você é um erro. A convicção diz que você cometeu um erro. A condenação afasta você de Deus em medo e vergonha. A convicção atrai você para Deus em arrependimento e rendição. Temos que ter cuidado para equilibrar isso, mas ainda assim devemos considerar a verdade de que o Espírito Santo não mudará de ideia depois de ter falado algo a você. Claro, há aquela cláusula profética, por assim dizer, que vemos nas Escrituras, onde, se você obedecer, Deus mudará de ideia sobre o castigo, ou, se você desobedecer, Deus mudará de ideia sobre a bênção. Mas não é disso que estou falando aqui. Estou falando de uma instrução pessoal que Deus dá a você por meio do Espírito Santo, que permanece no seu espírito e você sabe que é Ele, mas você está ignorando porque não gosta do que foi instruído a fazer. Isso é a consistência com a qual o Espírito Santo fala, e é um sinal de que ele está tentando chamar sua atenção. Se isso está falando com você ou desafiando você agora, digite: ajude-me, Espírito Santo. Segundo, confirmação. Agora quero mostrar como Deus usará outras pessoas para tentar chamar sua atenção. E Ele usa outras pessoas, Ele usa entes queridos. Deus até usará completos estranhos para tentar chamar sua atenção às vezes. E isso é o número 2, confirmação. Vamos ler uma parte relativamente grande das Escrituras aqui, Atos capítulo 10, e lerei os versículos 1 e seguintes. Fique comigo nas Escrituras. Em Cesareia vivia um oficial do exército romano chamado Cornélio, que era capitão do regimento italiano. Ele era um homem devoto e temente a Deus, assim como todos os de sua casa. Ele dava generosamente aos pobres e orava regularmente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão na qual viu um anjo de Deus vindo em sua direção. Cornélio, disse o anjo. Cornélio olhou para ele aterrorizado e perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e suas ofertas aos pobres subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora envie alguns homens a Jope e chame um homem chamado Simão Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, que mora perto do mar. Assim que o anjo partiu, Cornélio chamou 2 de seus servos e um soldado devoto, um de seus ajudantes pessoais. Ele contou a eles o que havia acontecido e os enviou a Jope. Agora, observe isso. No dia seguinte, enquanto os mensageiros de Cornélio se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Era por volta do meio-dia e ele estava com fome, mas enquanto a refeição estava sendo preparada, ele caiu em transe. Ele viu o céu aberto e algo como uma grande toalha sendo baixada por 4 pontas. Na toalha havia todo tipo de animais, répteis e pássaros. Então, uma voz disse a ele: levante-se, Pedro, mate e coma. Não, Senhor, Zrênia declarou Pedro, nunca comi nada impuro ou imundo. Mas a voz falou novamente: não chame de impuro o que Deus purificou. Isso foi repetido 3 vezes e então a toalha foi subitamente puxada de volta para o céu. Agora, há uma narrativa maior aqui. Isso é claro, o Evangelho agora chegando aos gentios. Mas vamos dar uma olhada nessa narrativa específica para o ponto que estamos procurando. Pedro estava muito perplexo. O que poderia significar a visão? Justamente naquele momento, os homens enviados por Cornélio encontraram a casa de Simão, parados do lado de fora do portão. Enquanto Pedro estava tentando entender a visão, o Espírito Santo disse a ele: 3 homens estão procurando por você. Levante-se, desça e vá com eles sem hesitar. Não se preocupe, pois eu os enviei. Achei isso muito interessante porque vemos aqui uma das grandes vantagens de ouvir a voz do Espírito Santo, nomeadamente que o Espírito Santo coordena entre seus fiéis crentes.
de modo que ele é capaz de falar a Pedro aqui dizendo, vá com os homens, e ele foi capaz de falar a Cornélio dizendo, envie os homens. Isso nos mostra aqui que a confirmação virá por meio da voz do Espírito Santo, e Deus confirmará coisas a você por meio de outras pessoas. Isso é porque, por favor, ouça. Temos que ser humildes o suficiente para receber a correção de outras pessoas. A Escritura diz, submetam-se uns aos outros. Agora, isso não significa que você aceite críticas e correções de qualquer um e de todos que venham até você com essa crítica e correção. Por exemplo, se eu fizesse isso, nunca teria nenhuma identidade ou ministério, porque estaria constantemente mudando tudo para ajustar as milhares de opiniões que vêm em meu caminho. Então, na maioria das vezes, ignoro 99,9% das opiniões, mas me certifico de me cercar de pessoas que são tementes a Deus, fundamentadas na palavra e que não são puxa-sacos, como você poderia chamá-las. Elas são capazes de falar comigo com ousadia e dizer, isso é algo que você precisa acertar, isso está errado, isso é algo que você ensinou que talvez precise ser ajustado. E agradecemos a Deus por esse tipo de responsabilidade. Mas então, há alguns crentes que não receberão de ninguém. Eles dizem coisas como, bem, tudo o que preciso é de Jesus. Não preciso de ninguém para me ajudar, ou não me importo com o que qualquer outra pessoa pensa de mim, mesmo que a Escritura nos diga que um bom nome é melhor do que grandes riquezas. Então, sabemos que Deus colocará pessoas em sua vida. Ferro afia ferro, e você sabe o que acontece quando o ferro afia o ferro? Faíscas começam a voar. Por quê? Porque há esse desgaste do eu. Deus colocará pessoas em sua vida que poderão confrontá-lo. Na verdade, alguns dos relacionamentos mais valiosos que você terá serão com pessoas com quem terá conflitos. É assim que você sabe que tem um relacionamento sólido com alguém, quando pode haver conflito e ainda assim você pode voltar e fazer as pazes. Deus colocará essas pessoas em sua vida, e se você for orgulhoso demais para prestar atenção a qualquer coisa que alguém ao seu redor está dizendo, você acabará isolado, desconectado e perderá as instruções que o Espírito Santo envia por meio de pessoas que o amam. C.S. Lewis escreveu, o orgulho é um câncer espiritual. Ele consome a própria possibilidade de amor ou contentamento ou até mesmo do senso comum. O orgulho pode nos impedir de receber as mensagens que o Espírito Santo envia por meio de outras pessoas, deixando-nos desconectados da orientação de Deus. O Senhor não se importa em confirmar coisas para você. E quanto à Escritura, onde Jesus diz, uma geração má e adúltera pede um sinal. Bem, ali, especificamente, Jesus está falando com líderes religiosos que não estão pedindo um sinal por sinceridade. Eles estavam exigindo um sinal por cinismo. Então, é um erro pegar essa única instância nas Escrituras e dar-lhe aplicação universal, dizendo que nunca devemos pedir um sinal a Deus. De modo nenhum. Porque ao longo de todas as Escrituras, vemos que Deus foi capaz e disposto a dar sinais, e em alguns casos, múltiplos sinais, para demonstrar o que ele estava falando. Então, o Espírito Santo lhe dará sinais. O Espírito Santo lhe enviará profetas. O Espírito Santo lhe enviará amigos. O Espírito Santo falará com você por meio de seu cônjuge, por meio de seus amigos, por meio de seus irmãos e por meio de seus pais. Agora, isso não significa que toda vez que falam é de Deus, porque às vezes o inimigo pode falar por meio das mesmas pessoas. Mas se você for discernente e ouvir a voz do Espírito Santo, verá quando ele começar a confirmar essas coisas por meio de outras pessoas. Deus enviará mensageiros para falar com você. Na verdade, dessa maneira, acredito que também podemos categorizar sonhos como sinais que Deus envia, tentando transmitir uma mensagem a você.
Então, por meio da palavra, ele fala. Talvez não recebamos por meio da palavra, porque somos teimosos e mentimos para nós mesmos e dizemos que isso não se aplica a mim. Então talvez o Espírito Santo fale diretamente ao nosso coração, mas porque já tomamos nossa decisão, ignoramos aquela instrução, suprimimos e esperamos que ela desapareça, esperamos que ele mude de ideia. Então ele fala com consistência e quando isso não funciona, começa a enviar confirmação por meio de outras pessoas. Isso é onde, por favor, ouça agora. Você tem que se humilhar, porque se não fizer isso, o que vem a seguir é um pouco mais severo. Primeiro, ele falará com consistência, depois falará por meio de confirmação de outras pessoas. Isso é relacionamento. Sim, isso é depois que você ignorou a palavra. Isso é depois que você ignorou aquele sussurro e ainda está debatendo. Concedido, isso é uma linha tênue. Há uma linha tênue entre esperar por confirmação e ser desobediente. Quero ter certeza de que isso está claro, porque não quero que ninguém saia dessa transmissão com autocondenação. Há uma diferença entre o crente que diz, não tenho tanta certeza se isso é Deus, então preciso esperar por confirmação, e aquele que diz, acredito que isso é Deus, mas tenho medo, ou não quero ser incomodado, ou não quero ser envergonhado, ou não quero abrir mão de muito, e, portanto, suprimem aquela instrução e a ignoram. Há uma grande diferença entre esses dois, mas há uma linha tênue entre eles. Às vezes, mentimos para nós mesmos. Ó Espírito Santo, oro para que nos convença se isso somos nós. Às vezes, mentimos para nós mesmos e dizemos que estamos esperando por confirmação quando sabemos que é o Espírito Santo, mas estamos apenas nos escondendo atrás de uma desculpa espiritual. Sabemos que Deus falou, sabemos o que o Espírito Santo diz, e para nos dar uma saída, para nos dar alívio em nossa consciência, para nos dar um pouco menos de pressão naquela área de desobediência, mentimos para nós mesmos e escolhemos acreditar em nós mesmos quando dizemos que estamos esperando por confirmação. Isso pode ser verdade, mas você tem que testar seu coração e permitir que Deus teste seu coração e revele essas coisas. É possível que você esteja realmente ignorando a voz do Espírito Santo enquanto diz a si mesmo que está esperando por ele. Sei disso porque esses são problemas da carne e essas são questões com as quais todos os crentes lidam. Se isso é você, quero que me diga na seção de comentários. Acho que sou eu, acho que o Espírito Santo está falando comigo agora. Novamente, há aquela linha tênue, então não quero que você se sinta condenado se estiver sinceramente esperando por confirmação do Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo, não quero que você tenha um falso conforto, mentindo para si mesmo e dizendo que está realmente esperando por ele, quando já sabe o que ele falou. Terceiro, convicção. Agora ele começará a pesar fortemente sobre você. Aqui vemos o crente. Deus fala a ele por meio da palavra. Ele não recebe a mensagem. Às vezes podemos ser muito teimosos. Então, o Espírito Santo começa a falar diretamente ao coração. Não recebemos a palavra porque às vezes podemos ser muito teimosos. Então, o que ele fará é falar com consistência. Essa é a primeira indicação. Muitos crentes nesse ponto dirão, tudo bem, isso é você. Deus, vou fazer isso. Se você ignorar aquela voz consistente do Espírito Santo, agora ele começa a enviar profetas, agora ele começa a enviar pessoas, agora aqueles ao seu redor começam a reconhecer e dizer, ei, há algo errado aqui, há algo que não está bem em sua vida. Não estou falando de estranhos ou críticos da internet ou membros de sua igreja que apenas gostam de falar mal de todos. Não é disso que estou falando. Estou falando de pessoas que o amam e que têm a autoridade e o direito de corrigi-lo dessas maneiras. Deus enviará essas pessoas a você e elas começarão a falar com você. Aqui
é onde você tem que ter cuidado, porque, como com o faraó, se ignorarmos, o coração se endurece. Ignoramos aquela instrução e, em seguida, passamos por esse ciclo de endurecer o coração em relação à instrução. E, em seguida, Deus envia mais representantes para falar conosco e endurecemos nosso coração em relação a eles. Não endureça seu coração, porque uma vez que você faz isso, começa esse ciclo que é muito difícil de quebrar. Então, o Espírito Santo terá que começar a pesar fortemente sobre você. Ao número 3, convicção. Agora, por falar nisso, esses não necessariamente fluem em ordem cronológica. Isso não é necessariamente uma sequência exata de eventos. Estou lhe dando isso. Poderia acontecer em qualquer ordem, mas essas são diferentes maneiras pelas quais o Espírito Santo tentará chamar sua atenção. A convicção agora começa a pesar sobre você. Você tem dificuldade para dormir à noite, tem dificuldade para orar por causa da convicção, tem dificuldade para adorar por causa da convicção, tem dificuldade para ler a palavra por causa da convicção, não consegue nem desfrutar da comunhão com outros crentes, porque aquela convicção está pesando fortemente sobre você. João 16:8 diz: "E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo." O que é convicção? A convicção é uma crença profundamente arraigada. Nesse sentido, você poderia dizer que há talvez leis anexadas à palavra convicção. Mas, em última análise, é o Espírito Santo chamando nossa atenção para certas coisas. Acho que, pelo menos em aplicação prática geral, isso significa que o Espírito Santo nos mostrará nosso pecado, mas não apenas isso. Ele não nos mostra apenas o que não devemos fazer. Ele nos convence do pecado do mundo, mostra-nos o que devemos fazer e da justiça de Deus. Muitas vezes, quando pensamos na convicção do Espírito Santo, pensamos apenas no pecado. Pensamos apenas no Espírito Santo dizendo: "Ei, isso está errado." E ele faz isso, não me entenda mal. Definitivamente o Espírito Santo nos convencerá do pecado. Mas ele também nos convencerá da justiça de Deus. O que isso significa? Ele mantém um padrão diante de nós e diz: isso é para o que Deus o chamou. Então, ele nos chama para lugares mais altos para atender a um padrão, não necessariamente de perfeição, mas pelo menos de rendição vicária ao que Cristo realizou e do juízo vindouro. Em outras palavras, ele nos torna profundamente conscientes do fato de que todos nós compareceremos ao julgamento. Nos torna profundamente conscientes do fato de que seremos responsáveis por nossas ações. Nos torna profundamente conscientes do fato de que estaremos diante de Deus. Então, ele traz convicção, convence o mundo do pecado, convence da justiça de Deus e convence do juízo vindouro. Uma vez que você começa a ignorar a convicção do Espírito Santo e sabe que é o Espírito Santo e atrasa de qualquer maneira, agora o atraso se tornou desobediência. Escreva isso na seção de comentários. O atraso é desobediência. Agora, não estou falando novamente daqueles que dizem: "Bem, estou esperando por confirmação de Deus", e eles são sinceros e realmente estão esperando por confirmação. Mas estou falando daqueles que, em particular, instruções para nossas vidas, coisas que devemos ou não devemos fazer. Tiago 4:17 diz: "Portanto, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, para ele é pecado. Por amor a ele, ele começará a pesar fortemente sobre você." Observe isso agora. Salmos 32, versículos 1 a 5. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há dolo. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu:
Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Agora, esse peso pesado na consciência, essa é a convicção do Espírito Santo. E isso, aliás, é um lugar muito difícil de se estar, porque não conheço indivíduo mais miserável do que o crente desobediente, aquele que fica preso naquele lugar onde sabem que Deus falou algo, mas apenas teimosamente se recusam a se virar. Então, ele começará a convencê-lo. Agora, consistência. Ele falará com consistência. Depois trará confirmação por meio de outras pessoas. Depois começará a aumentar o calor nos fogos da convicção. Finalmente, o número 4. Agora, se você não responder àquela voz consistente, se você não responder quando ele envia confirmação, se você não responder quando ele aumenta o calor nos fogos da convicção, Deus recorrerá ao caos. Agora, não estou falando de desordem, porque Deus não é um Deus de desordem, Ele é um Deus de ordem. Então, quando falo de caos, não estou falando de caos da perspectiva de Deus. Estou dizendo que pode parecer caótico da nossa perspectiva. Por quê? Porque é aqui que Deus começa a interromper as coisas que não são dele. Você ignora a convicção por tempo suficiente, por favor, ouça isso, crente. Se você ignora aquela convicção por tempo suficiente, Deus recorrerá ao caos, não porque ele é cruel, não porque ele é mau. A Escritura é clara que ele castiga aqueles a quem ama. Olhamos em Atos 27:9. Tendo já passado muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pelo jejum já passado, admoestava-os Paulo, dizendo: Amigos, vejo que a navegação há de ser com dano e muita perda, não só da carga e do navio, mas também das nossas pessoas. Versículo 10. Homens, vejo que com dano e muita perda, não só da carga e do navio, mas também das nossas pessoas. Versículo 11. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que Paulo dizia. Eles não deram ouvidos à voz do Espírito Santo falada por meio de Paulo, o apóstolo. Ele viu profeticamente o que aconteceria, e é claro, muitos de vocês sabem o que acontece a seguir. Eles realmente naufragam. A mesma coisa aconteceu com Jonas. Deus disse para ir de um jeito, ele foi do outro, e Deus enviou um redemoinho do céu para destruir o navio. Em outras palavras, Deus, no caso de Jonas, destruiu seu meio de desobediência. Ouça-me agora, por favor. Essa é a misericórdia em sua vida. As pessoas se perguntam por que os ímpios se safam com tanto. É porque Deus não está destruindo seu meio de desobediência. Porque parece que quando os crentes começam a desobedecer, de repente há caos. Por quê? Porque parece que os ímpios prosperam. É porque a mão de Deus não está sobre eles dessa maneira. É sua misericórdia que destrói seu meio de rebelião. C.S. Lewis também falou sobre isso, afirmando que Deus nos permite experimentar os pontos baixos da vida para nos ensinar lições que não poderíamos aprender de outra maneira. Às vezes, o caos, a destruição de nosso próprio meio de rebelião, é o ato mais misericordioso que Deus pode realizar. Pense também na Escritura. Entreguem tal homem a Satanás. 1 Coríntios 5:5, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Agora, aqui a Escritura não está falando de um crente nascido de novo se tornando demonizado. Está falando dos ataques do inimigo que começam a humilhá-los. Deus permitirá circunstâncias e caos ao seu redor que são especificamente incitados pelo poder demoníaco. Deus permitirá o caos para nos tirar da complacência. E deixe-me dizer uma coisa que pode ser onde você está agora. Não estou dizendo que, toda vez que você enfrenta o caos, isso é um sinal de que desobedeceu a Deus. De jeito nenhum. Por quê? Porque a chuva cai sobre justos e injustos. O sol brilha sobre justos e injustos.
Todos que estão vivos no planeta Terra hoje experimentarão tanto o bem quanto o mal nesta vida. Experimentarão tanto bênçãos, é claro, sempre somos abençoados, mas acho que você entende o que estou dizendo. Estou falando em termos de nossa experiência vivida. Haverá provações e tragédias e desafios na vida de cada ser humano, porque vivemos em condições caídas. Isso é a vida. Mas então, há aquelas condições específicas que surgem como resultado da mão de Deus tentando chamar sua atenção. E talvez Ele esteja tentando chamar sua atenção hoje. Talvez você tenha tentado clicar fora desse vídeo agora ou desligar o áudio por causa da convicção do Espírito Santo se instalando. E estou aqui para lhe dizer, como mensageiro da palavra de Deus, que você deve obedecer à voz do Espírito Santo, render-se antes que Deus envie o redemoinho, render-se antes que Deus tenha que agitar as coisas, render-se antes que Deus tenha que castigar. Isso é um último recurso, e estou lhe dizendo isso é o Espírito Santo falando com você por meio da palavra de Deus. Não por meu intermédio, por meio da palavra de Deus, para mostrar que Deus fará o que for necessário para chamar sua atenção. Então, considere-me confirmação, considere esta mensagem confirmação. Talvez Deus a esteja combinando com convicção. Não sei, como disse, não é necessariamente uma sequência, mas Ele está tentando falar com você agora. Não sufoque a voz do Espírito Santo, não ignore aquele ímpeto do Espírito Santo. Ele está falando com você agora. O que Ele está pedindo para você fazer? O que Ele está pedindo para você desistir? Há um relacionamento, uma conexão, uma atitude ou mentalidade que Ele está pedindo para você render? Há um passo de fé que Ele tem exigido de você e você tem retido dele simplesmente por medo e egoísmo? Agora, o Espírito Santo está dizendo, mova-se. Quando Deus diz para se mover, haja quando Ele fala. Responda à voz do Espírito Santo hoje e levante suas mãos e diga, Senhor, eu me rendo. Senhor, estou cansado de correr, cansado de fazer do meu jeito, cansado de ser teimoso. Espírito Santo, você é tão gracioso, tão misericordioso, tão humilde na natureza para continuar a falar com alguém como eu, que ignora aquela convicção. E estou implorando a você, Filho de Deus, ouça a voz do Espírito Santo hoje. Ele está chamando por você em amor e misericórdia, dizendo, renda-se, pare de lutar contra a voz do Espírito Santo. Você não vai conseguir barganhar para sair disso. Obedeça à voz do precioso Espírito Santo. Ele está falando com você agora. Obrigado por assistir. Se este vídeo tocou seu coração, por favor, dê um joinha, compartilhe com alguém que precise ouvir esta mensagem e comente Amém abaixo. Ao fazer isso, você ajuda a espalhar esta mensagem para muitos outros que estão necessitados. Agora é a sua vez. Qual desses sinais mais falou ao seu coração? Você já experimentou algo na sua vida que renovou sua fé de forma tão poderosa? Escreva nos comentários. Queremos saber como Deus tem trabalhado em sua vida. Se este vídeo foi impactante para você, inscreva-se no canal para mais reflexões que fortalecem sua caminhada com Deus. Não se esqueça de deixar um like, compartilhar este conteúdo com alguém que você sabe que será abençoado e ativar as notificações para não perder nada. Nos vemos no próximo vídeo e que Deus abençoe abundantemente a sua vida.